Ao final de Batman Begins, o Tenente Gordon revela a pista de um novo criminoso da cidade, que deixou como evidência uma carta de baralho com a imagem de um Coringa. A cena foi suficiente para alimentar as expectativas do público sobre o surgimento de um dos vilões mais icônicos, não apenas da mitologia do Homem-Morcego, mas da própria cultura pop. No entanto, nem a mais entusiasta das expectativas poderia preparar o público para a interpretação memorável de Heath Ledger, que além de fazer jus à responsabilidade consagrada deixada por atores icônicos como César Romero, da saudosa série de Adam West, Mark Hamill, dublador do palhaço na série animada e na saga de games Batman Arkham, e Jack Nicholson, da série de filmes iniciada por Tim Burton, também definiu novos parâmetros para a construção do personagem e que seriam aproveitadas em outras versões do vilão. Infelizmente, pouco tempo antes do lançamento de O Cavaleiro das Trevas no cinema, Ledger veio a falecer, um evento tão trágico que mesmo uma década depois, faz o público se questionar sobre o que mais o ator poderia ter feito com o personagem, de tão marcante que foi sua interpretação, premiada inclusive com um Oscar póstumo, algo inédito até então para as adaptações cinematográficas de histórias em quadrinhos. Mas a grande pergunta é, existe a mesma possibilidade do Coringa, de Ledger, retornar para o último capítulo da franquia? E em caso afirmativo, qual seria o seu papel de fato na trama? Antes de mais nada, é preciso esclarecer alguns pontos acerca dos bastidores da trilogia, que embora pensada como tal, de acordo com as palavras de Christopher Nolan, com o fim das filmagens do segundo, não havia sequer um roteiro para o terceiro filme. O diretor ainda havia afirmado que não tinha certeza se faria uma continuação, pois eram raros os casos em que o terceiro filme era tão bom ou até melhor que seus antecessores, e que só iria dirigir se de fato houvesse uma história necessária para se contar. Kate Ledger, irmã de Heath, afirmou no documentário I Am Heath Ledger, de 2017, que não só o ator estava muito feliz e orgulhoso de seu trabalho no filme, negando assim o rumor de que a preparação intensa para o papel tenha sido uma das causas de sua morte, como esperava participar de uma sequência. Além disso, o roteirista David S. Goyer, que trabalhou nos filmes com os irmãos Nolan, disse em entrevista que os planos para um Batman 3 envolviam sim o Coringa, que seria capturado no segundo filme e acusado em julgamento por Harvey Dent no terceiro, o que desencadearia os eventos responsáveis pelo rosto desfigurado do promotor e na sua transformação no vilão Duas Caras. Ao invés disso, estes eventos foram condensados em um único filme, com a morte de Rachel, causada pelo plano do Coringa, e Harvey se tornando o vilão e encerrando sua participação ainda em O Cavaleiro das Trevas. Porém, o mesmo não aconteceu com o antagonista. Após ter corrompido a mente de Harvey e seu experimento com as duas barcas não ter obtido os resultados esperados, o palhaço do crime foi detido pelo Batman e capturado pelo grupo da SWAT. Logo, não há nenhum indício de que o personagem morreu no filme, mas sim que foi preso, o que nos leva a algumas teorias acerca disso. Na mitologia do Homem-Morcego, existem dois locais para onde os vilões do Batman costumam ir quando são derrotados: a prisão de Blackgate, que abriga os criminosos mais perigosos da cidade, e o Asilo Arkham, para onde vão os detentos que conseguem comprovar estado de insanidade, devendo então receber tratamento médico na instituição. Embora nos filmes seja pouco explorado, o Asilo Arkham é uma das principais ambientações nas histórias do Batman, sendo o local onde a maior parte de seus inimigos são levados, como o Charada, a Era Venenosa e, claro, o Coringa. Assim, não seria difícil imaginar que após ser detido pela polícia, o palhaço do crime seria transportado para cumprir pena no Asilo Arkham, e como também já é de praxe, conseguiria escapar de lá para novamente aterrorizar Gotham. Essa teoria, embora não confirmada, condiz com a ausência do Coringa na prisão de Blackgate durante a Revolução de Bane para libertar todos os presos no terceiro filme. Inclusive o arco do vilão na HQ clássica de Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas, poderia ser adaptado aqui, com o filme demonstrando claras referências à obra, ao mostrar um Batman já afastado por anos que retorna para combater a criminalidade em Gotham. Esse evento desencadeia o retorno do Coringa, que estava sob tratamento em Arkham e aparentemente curado, mas que ao ver o Homem-Morcego de volta, retoma sua persona anárquica. Outra possibilidade para incluir o Coringa em O Cavaleiro das Trevas Ressurge seria pegar elementos da história em quadrinhos A Piada Mortal, como a origem do vilão, que o mostra como um comediante fracassado que se torna um criminoso insano após um acidente envolvendo o Batman. Na trama dos quadrinhos, o Coringa escapa do asilo para provar ao vigilante que basta um dia ruim para levar o mais são dos homens à loucura, usando o comissário Gordon como cobaia, primeiro com um atentado à vida de sua filha Bárbara, seguido pela tortura física e psicológica no parque de diversões, no clímax da história. Mas e quanto a Bane? Seria possível encaixar os dois vilões em um mesmo enredo? Segundo Nolan, a escolha do vilão, conhecido por ter quebrado a coluna do Batman nas histórias originais, se deve pelo potencial do personagem em ser um desafio tanto físico quanto de intelecto para o herói. Essa decisão foi de encontro do estúdio, que pensava em escalar Leonardo DiCaprio para viver o Charada, devido à semelhança no modus operandi deste com o Coringa. Além disso, o fato de o palhaço do crime não ser mencionado no último filme
foi a forma de Nolan demonstrar respeito ao legado do ator, fechando sua participação premiada no segundo capítulo. Sendo assim, seria improvável que caso Heath Ledger estivesse vivo, o Coringa aparecesse no fim da trilogia como um vilão secundário, deixando as atenções direcionadas para o Bane de Tom Hardy. Ao invés disso, podemos imaginar que o Coringa iria manipular Bane, usando sua obsessão em cumprir a missão da Liga das Sombras contra ele mesmo e o povo de Gotham, se consolidando assim como o principal nêmesis do Batman na conclusão da saga. Esse caminho poderia abrir espaço para a entrada da Arlequina, tanto que a atriz Anne Hathaway, que fez a Selina Kyle / Mulher Gato no filme, pensava estar fazendo testes para o papel da ajudante do Palhaço do Crime, algo que ela disse em uma entrevista. A possibilidade do Coringa e do Bane trabalharem juntos, embora pareça absurda no contexto da trilogia, não seria uma novidade. No aclamado jogo Batman Arkham Asylum, o Coringa se utiliza da substância Venom, usada por Bane para aumentar drasticamente sua força e tamanho, a fim de criar um exército de mutantes com os pacientes do asilo e assim atacar a cidade, com o Bane inclusive sendo um dos inimigos que o Batman deve enfrentar no caminho. Junto a isso, o Coringa poderia ver em Bane e na sua obsessão em cumprir o destino de Ra's al Ghul, ou seja, destruir Gotham de uma vez por todas, a chance de concluir o que não conseguiu no filme anterior, fazer as pessoas se voltarem umas às outras, culminando em uma guerra civil ainda pior do que a mostrada no filme, levando a combate não só policiais, criminosos e os mercenários da Liga das Sombras, como também todos os civis de Gotham. Já outros fãs teorizam que o Coringa, na verdade, exerceria um papel semelhante ao de Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho, como o último recurso externo de auxílio para o Batman no combate ao novo antagonista, mas que assim como no filme anterior, estaria manipulando tudo por trás dos panos, em outra tentativa de conquistar a alma de Gotham. Teorias à parte, a morte de Heath Ledger impediu Christopher Nolan de ver um futuro para o Coringa na saga, então o mesmo se voltou para o passado, trazendo de volta a Liga das Sombras, em busca de vingança por Bruce / Batman, e conectando com o vilão Bane, que teve sua história de origem e aparência modificadas, e que mesmo não tendo o impacto do Palhaço do Crime, mostrou-se um antagonista muito bem construído, graças à atuação dedicada de Tom Hardy, e que causa um senso real de ameaça sempre que aparece em cena. Com tudo exposto, ainda que o Cavaleiro das Trevas Ressurge seja um filme digno para a trilogia, é inevitável pensar que ele poderia ter sido ainda melhor com a presença do Coringa, pois mesmo o filme anterior tendo notáveis qualidades de enredo, direção e trilha sonora, é evidente que a presença magnética de Heath Ledger o elevou a outro patamar. A morte precoce do ator, que é lamentável por si só, nos deixou apenas conjecturando sobre como seu personagem poderia ter sido aproveitado e evoluído no próximo filme. Mesmo assim, Ledger consolidou seu legado como uma das melhores interpretações de todos os tempos e que cimentou a base para outras versões do vilão, como no também aclamado filme Coringa, de 2019. O Cavaleiro das Trevas nos apresentou uma das melhores versões do Palhaço do Crime, um agente do caos, anárquico e manipulador. Mas ao mesmo tempo, foi nesse filme também que o Coringa, de Heath Ledger, deu sua última risada. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.